Oi, gente, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, hoje nós não teremos nosso encontro às 2 horas da tarde, mas estamos aqui, nesse vídeo e eu vou propor um desafio para vocês no final do vídeo. Então vamos lá. Hoje, no dia 11 de julho, a Igreja Católica celebra o dia de São Bento, o santo que é muito conhecido por sua medalha, que é até esta medalha que eu tenho aqui sempre comigo. E alguns de vocês muito me perguntam sobre essa medalha, sobre a vida desse santo, e até eu já respondi algumas dessas perguntas na catequese. Mas hoje eu vou falar mais um pouco sobre ele e vou falar também sobre alguns processos de santificação. Então vamos lá, né? Bom, eu não vou falar sobre todos os processos de santificação, até porque é uma lista bastante grande, mas eu vou falar dos dois mais conhecidos, que é o processo de beatificação e o processo de canonização. Mas o que são esses dois processos? O processo de beatificação é quando uma pessoa passa a ser chamada de beato ou beata. Como em Fátima, não sei se vocês já escutaram a história de Nossa Senhora de Fátima, mas Nossa Senhora de Fátima apareceu aos 3 pastorinhos. E um desses pastorinhos é considerado beato da igreja, que é a Beata Lúcia, e os outros 2 são considerados santos. Mas vamos lá. O que é isso? O que é ser beato? É quando a Igreja Católica ela está estudando a vida dessa pessoa para que elas possam reconhecer essa pessoa como um santo. Porém, esse processo é o penúltimo processo da santificação. O processo de beatificação é quando a Igreja Católica decide que aquela pessoa fez bens aos outros na sua vida aqui, pôde ter um convívio com Deus exemplar, e essa pessoa, a igreja não sabe se ela está ou não no céu, junto a Deus. Então, eles ainda não consideram essa pessoa santa, eles consideram essa pessoa beata. O outro processo que eu queria falar é o processo de canonização. O que é o processo de canonização? O processo de canonização é quando a igreja, o processo de canonização é o último processo da santidade. É quando a igreja tem a certeza de que essa pessoa está realmente no céu. Quando eu falo a igreja, eu não falo, no caso, nós todos, eu falo do Papa, no caso eu falo do clero, que são o Papa e os cardeais que estão junto ao Papa fazendo esses estudos. Como eu falei, o processo de santificação é um processo muito extenso. Então, há várias pessoas que trabalham nesse processo para que possam reconhecer, no caso, os novos santos. Então, São Bento passou por todos esses processos, todos os processos de beatificação, de canonização, até se tornar um santo. E vamos lá para a história de São Bento, né? Eu dei uma breve explicada, até porque são processos muito complexos para que vocês possam entender, mas depois, quando vocês ficarem um pouco maiores, eu acredito que no Crisma, vocês vão aprender mais sobre o processo de santificação. Mas vamos lá para a vida de São Bento. São Bento ele nasceu em Roma, não. São Bento ele nasceu na Itália, em 480 depois de Cristo. São Bento ele era de uma família, digamos que rica, nobre. E a família dele decidiu que ele ia estudar ciências liberais. Porém, nesse tempo estava tendo uma enorme guerra entre os bárbaros e o Império Romano. Então ele decidiu se isolar num monte, com a ajuda do eremita romano, que lhe deu um hábito de monge, fazendo com que São Bento se tornasse um monge e pudesse viver a vida de eremita. São Bento passou 3 anos lá nessa montanha, recolhido, isolado, estudando e orando. Até que um dia, um sacerdote daquela região de junto àquela montanha estava preparando seu jantar e ouviu uma voz dizendo: "Estás preparando o teu jantar, mas o meu servo Bento está no deserto passando fome." A partir daí, o sacerdote saiu à procura desse servo Bento, do qual ele
ouviu a voz falar. Então, ele achou São Bento e dividiu o jantar que ele tinha feito para ele com São Bento. A partir daí, São Bento se tornou conhecido. Tanto é que sua fama trouxe com que ele fez com que ele fosse chamado a ser abade do convento de Vicovaro. O que é abade? É o superior do convento, aquele que meio que manda no convento. Mas São Bento aceitou essa proposta. Porém, quando ele chegou lá, ele não se deu muito bem com a vida que os monges de lá levavam. Mas ele ficou um tempo por lá. Por conta da sua devoção e de tantas histórias que as pessoas contavam dele, os monges tinham meio que um anseio por ele, não gostavam muito dele. Então, o que eles fizeram? Envenenaram um cálice com vinho e deram a São Bento. São Bento, como todo comer que ele ia ingerir, ele abençoou a taça com o vinho. Nisso que ele abençoou, a taça se quebrou. A partir daí ele percebeu que ali realmente não era o seu lugar e disse que perdoava os irmãos que estavam lá com ele por ter feito aquilo, mas saiu de lá em busca de, no caso, uma vida fora daquele convento, uma vida em que ele pudesse se encaixar. Após ele sair de lá, em poucos anos, ele fundou 12 mosteiros. Antes disso, os monges eles viviam como eremitas. O que é isso? Isolados no local, no caso no convento. Então, ele fundou a vida monástica comunitária. E a partir daí, os conventos que ele tinha criado começaram a florescer e várias pessoas começaram, no caso, a participar desses conventos, a fazer com que a vida religiosa fosse mais cultuada. Tanto é que nesses conventos que ele fundou, no caso, 2 santos estavam lá, Santo Plácido e São Mauro. Eles foram um dos que estavam junto nesse convento, estavam sendo educados por esse convento. Todos esses mosteiros seguiam a regra de São Bento, que foi um livro escrito por São Bento, que tinham 73 capítulos curtos, que ele meio que mostrava como participar dessa vida monástica comunitária. E essa regra, ela priorizava o silêncio, a oração, o trabalho, o recolhimento, a caridade fraterna e a obediência, e também tantas outras coisas que São Bento achava essencial para a vida comunitária monástica. A partir daí nasceu a Ordem dos Beneditinos, ou também conhecida a Ordem de São Bento, que se nós pararmos e pesquisarmos, a gente vai achar ainda mosteiros fundados por São Bento e tantos mosteiros que seguem a regra de São Bento para poder vivenciar essa vida monástica comunitária. Então, se vocês tiverem o tempo, se vocês quiserem saber mais, vocês pesquisem alguns mosteiros de São Bento para vocês verem que realmente essa regra de São Bento muitas pessoas puderam conhecer e muitas pessoas puderam levar durante os séculos. São Bento, em sua vida, realizou diversos milagres. Tanto é que ele é conhecido como o padroeiro dos exorcistas. Lá no Monte Cassino, ele realizou vários exorcismos e várias conversões das pessoas. Tantas que essas pessoas derrubaram o templo de Apolo, fazendo lá um mosteiro, fazendo lá dois conventos, o convento de São João Batista e de São Martinho. E a partir daí também teve a criação do Mosteiro do Monte Cassino, um mosteiro muito grande, criado por essas pessoas convertidas por São Bento, por essas pessoas que realmente acreditavam naquilo que São Bento falava e pregava. São Bento morreu aos 67 anos, em 547. Ele faleceu no mesmo ano
da morte da sua irmã, Santa Escolástica, que foi a criadora do mosteiro também de São Bento, porém um mosteiro feminino. Sua imagem tem todo um significado. Infelizmente eu não tenho uma imagem nem algo que eu possa mostrar para vocês. Então, se vocês puderem pesquisar, ficaria até melhor. Na imagem dele, ele está segurando um livro. Mas o que é esse livro? Esse livro é o livro das regras de São Bento. Ele também está segurando um sino. O sino representa a voz de Deus para o povo. Ele está segurando também uma taça. Essa taça pode ser que muitas imagens estejam em cima do sino, que foi a taça que os monges tentaram envenenar ele. A taça com que ele poderia ter morrido se não tivessem abençoado antes de beber. Ele também está segurando uma vara meio curvada, que representa a disciplina, já que antigamente tinha os pastores. Os pastores eram aquelas pessoas que coordenavam as ovelhas. Então, geralmente os pastores estavam segurando uma vara para coordenar aquelas ovelhas para onde eles quiseram. Então, São Bento está segurando também uma vara que mostra a obediência dele a Deus e a obediência que Deus deu a ele para que ele pudesse passar às outras pessoas. Bom, e chegamos na medalha de São Bento. A medalha de São Bento ela foi esculpida no Monte Cassino, no mosteiro do Monte Cassino. A medalha, como eu já falei, é essa. E se vocês puderem perceber, tem algumas letras escritas na medalha, que no caso é a oração da medalha, as iniciais da oração da medalha em latim. No caso aqui, ó, CSPB. É Cruz Santa do Pai Bento. Só que não é exatamente assim, mas é em latim todas as outras. E a oração da medalha de São Bento é essa que eu vou recitar agora. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É do mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Bom, o vídeo é esse. A história de São Bento é essa. E as outras coisas que eu disse que ia explicar, eu expliquei. Então agora vamos para o desafio, né? O desafio que eu quero propor hoje para vocês é, como eu mostrei aqui nesse vídeo, a história de São Bento. Semana que vem nós vamos nos encontrar às 2 horas da tarde. Então semana que vem eu não vou gravar esse vídeo. Nós vamos só nos encontrar às 2 horas da tarde. Porém, vocês vão escolher um santo, pode ser um santo de devoção de vocês, para vocês apresentarem um pouco da história. Não como eu falei aqui, que eu falei até demais, né? Mas vocês podem pegar um pequeno trecho da história desse santo, como onde ele nasceu, o ano que ele nasceu, quando ele se tornou, quando ele foi canonizado, quando ele foi beatificado, o Papa que realizou a beatificação e a canonização. Essas coisas, algumas curiosidades, que tem alguns santos que têm algumas curiosidades que muitas pessoas não conhecem. Então, os santos vocês vão escolher daí. Vocês podem escolher diversos santos que a Igreja Católica tem. A Igreja Católica tem para mais de 1000 santos. Então, vocês escolhem aí um santo e às 2 horas da semana que vem, nós vamos nos encontrar e vocês vão me dizer e dizer para as outras pessoas que vão estar conosco um pouco da história desses santos, as curiosidades e tantas outras coisas que vocês podem achar. O que vocês acharem interessante do santo que vocês escolherem, vocês vão trazer para nós. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e Maria possa interceder por vocês sempre. Como eu disse, né, hoje não teremos nosso encontro ao vivo às 2 horas da tarde,
Mas semana que vem eu espero vocês, viu? E eu quero ver todo mundo cumprindo o desafio. Um beijo, até semana que vem. E se Deus quiser, nós estaremos juntos o mais breve possível.